casa aberta em permanente construção. Na casa aberta em permanente construção. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta. Você escuta a partir de agora na sua Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa especialmente produzido por Natiele Silva. Lembrando a você que o Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em uma parceria com a 107,9, a nossa Rádio Universitária FM. E antes de começar o programa de hoje, vamos apresentar os eventos do Casa. É a hora da nossa agenda com ela. Natiele, boa tarde. Boa tarde, Ismael. Boa tarde, ouvintes. No próximo dia 5 de setembro, haverá o seminário pedagógico ministrado pelo mestre do budismo tibetano Lama Shmed Rigdzin. O evento falará sobre a arte de manter a serenidade e paz de espírito em tempos de violência. O momento será no auditório Valnir Chagas, localizado na Faculdade de Educação, no CH1, na UFC, às 9 horas da manhã. Vem participar você também! A Casa de Interdisciplinaridades estará realizando no dia 11 de setembro o workshop sobre o uso de mídias e tecnologias no ensino, ministrado pelos professores Alan Ovens e Tatiana Zilberman. O evento acontecerá no Laboratório de Tecnodocência no bloco acadêmico do Instituto UFC Virtual, que fica atrás do restaurante universitário novo no campus do PC-UFC. O evento será às 8 horas da manhã. Todos estão mais que convidados a prestigiar esse evento. E no dia 11 de setembro também tem Laboratório de Práticas Docentes com o tema Dialogicidade no Ensino Superior. O momento contará com a presença do professor João Figueiredo e está programado para começar às 14 horas na Faculdade de Educação FACED UFC. Então não perca tempo e vem fazer parte deste momento. Porque você demora. E próximo mês também teremos Diálogos Casa UFC. E a temática não poderia ser melhor. Mulheres na Universidade, construindo uma nova perspectiva de gênero. Serão 3 dias de muito conhecimento e construção de um espaço incrível, nos dias 11, 12 e 13 de setembro. O evento acontecerá no Teatro da Seara da Ciência, no campus do PC-UFC, às 9 horas da manhã. Se você ficou curioso e interessado pelo assunto, vem participar. Mais detalhes sobre todos os eventos programados para o próximo mês de setembro pelo Casa, você encontra no site www.casaufc.br. Repetindo, casa.ufc.br. Ok, Natiele. E hoje no Casa Aberta vamos tratar de um assunto de extrema importância para a nossa sociedade e para a nossa comunidade acadêmica, que é o ensino de alunos surdos na UFC. No começo desse ano foi incluso nas cotas das universidades públicas uma parcela das vagas para alunos com algum tipo de deficiência. E agora os nossos docentes estão recebendo em suas salas de aula alunos com alguma necessidade especial, seja ela auditiva, visual, de mobilidade e do espectro autista, não é? Essa é uma política extremamente justa e necessária e que vem sendo cuidado com muito zelo, muito carinho e atenção pela nossa Secretaria de Acessibilidade, não é? Juntamente com outros órgãos, numa articulação assim, interinstitucional muito importante, tá? Sempre atuando para integrar os deficientes e ajudar a construir um ambiente acadêmico verdadeiramente inclusivo, tá? E para nos ajudar a compreender o assunto e nos contar um pouco sobre como é lidar com esses alunos no dia a dia, trouxemos hoje aqui ao programa a intérprete de Libras, Luana Magalhães. Boa tarde, Luana. Seja muito bem-vinda, a casa é sua. Boa tarde, obrigada pelo convite. Luana, eu só esqueci de acrescentar aqui que você é intérprete de Libra e a sua atuação na Secretaria de Inclusão.
Atualmente eu estou na coordenação da divisão dos tradutores e intérpretes de Libras aqui da universidade. Contamos com a equipe de 15 intérpretes que atuam em sala de aula ou em qualquer momento em que o surdo necessite dessa mediação na comunicação dentro da universidade. Então, na Secretaria de Inclusão, tem uma divisão específica para pessoas, para atuação com alunos com necessidades, com deficiência, não é mais necessidades sociais, é deficiência auditiva, não é isso? Isso, as pessoas surdas que estão na universidade, que necessitem do nosso serviço, né, de tradução e interpretação, buscam, seja em sala de aula, né, a maioria desses alunos são do curso de Letras Libras, mas há também agora, com o início dessas cotas, há outros alunos surdos ingressando também em outros cursos diferentes, espalhados aí em diversos centros, né? Ok. Também com a gente aqui, Renata Castelo Peixoto, ela que é professora do curso de Letras Libras e coordena o Polo de Pedagogia Bilíngue. É isso, professora? Boa tarde, seja muito bem-vinda, a casa é sua. É isso mesmo, boa tarde a todas. Eu sou professora, né, do curso Letras Libras, pertenço ao colegiado do Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos. Aí até aproveito para fazer uma complementação à fala da Luana. Além dos estudantes surdos que a gente tem na universidade, há também docentes e servidores técnicos administrativos que são surdos, né? No Departamento de Letras Libras, são 11 docentes surdos. Isso aqui é uma integração, né, professor? Sim. Bacana. Isso mesmo. Né? Mas, pois não, pode complementar. Não, e como você mencionou, né, também coordeno o polo do curso de Pedagogia Bilíngue, né, que é um curso também que vem nessa mesma perspectiva do Letras Libras, né? É um curso para o surdo, né, para o ensino de surdos e para que o surdo possa também estar na universidade, né? Um curso, eles têm prioridade, como tem no Letras Libras, né? Okay. E é isso. Muito bem, a gente vai já conversar um pouquinho mais. Bom, e também nessa tarde a gente tem o prazer de contar com a presença da professora Fernanda Cláudia, ela que é graduada em Direito e possui mestrado em Direito e Desenvolvimento, a temática, pela Universidade Federal do Ceará, especialização em Direito Processual Penal pela Universidade Fortaleza, Unifor. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal do Ceará na área de Direito Público. Professora, seja muito bem-vinda. Boa tarde. A casa é sua. Muito obrigada. Boa tarde. Tá? Eu sou professora da universidade desde 96. E eu estou, na verdade, isso eu queria deixar como paradigma de diferenciação entre quando eu comecei e o agora. Atualmente, eu sou coordenadora de programas acadêmicos, em que o acesso dos alunos ou que tenham necessidades ou qualquer outra forma de demanda, a coordenação de programas acadêmicos ela está muito presente lá nos alunos da faculdade. Por exemplo, hoje eu tive uma solicitação de alunos que são canhotos e que precisam de 10 cadeiras para uma sala só. E aí a gente tem realmente, a diretoria já tinha solicitado por conta da demanda. E nós temos um acesso muito grande a que eu chamo CPA, a Coordenação de Programas Acadêmicos, de todas as necessidades dos alunos, né? Inclusive daqueles alunos com deficiência auditiva, tá? E o que a gente pode fazer lá, a gente tenta, junto com a coordenação do curso, junto com a diretoria, para que eles tenham realmente melhores condições. E o que como eu disse hoje em sala de aula, que a gente, na verdade, tem que criar situações para igualar, tratá-los com igualdade, mas criar situações para que essas pessoas se sintam iguais. Tá? Eu estava falando por conta de uma aluna que nós temos e que ela queria que os professores falassem mais calma. Não, ela faz leitura labial. Apesar de ser surda, ela faz leitura labial. E aí,
né, nós temos realmente algumas, acho que o cearense em si tem algumas expressões que a gente utiliza, a rapidez, como a gente fala, e essas situações que têm acontecido hoje dentro da universidade, a Faculdade de Direito, por toda a tradição que ela tem, ela está se adaptando, ela vem utilizando todas as medidas possíveis, né, não só tanto a coordenação como a diretoria da faculdade, para atender essa nossa demanda, no sentido de igualar essas pessoas para que eles tenham as mesmas condições. Ok, professora, e a senhora aqui tem um papel muito importante, que a senhora representa o professor que está recebendo, que não é afeito a essa temática, que não tem uma formação para acolher, para lidar com um aluno com deficiência auditiva, e aí recebe, né, pela cota a presença de um aluno surdo em sala de aula. E o que fazer, né? Então, é isso que a gente quer discutir aqui, exatamente porque esse problema, assim, que é um pouco mais complexo do que os braços da cadeira, né, ele está afetando a todos os professores da UFC. Não é? Assim, eu atuo na área eu ensino fotografia e estou aqui preparando meu espírito para quando chegar um aluno com deficiência visual, como é que eu vou trabalhar. Então, é dentro desse propósito que a gente também recebe aqui nessa tarde a professora Geni. Já havia... deixa eu pegar aqui o currículo. Está aqui, pronto. Vou falar aqui para apresentar a professora Geni Lustosa como ela merece. Que ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado e doutorado em Educação pela UFC, é professora da Faculdade de Educação, onde ministra as disciplinas de Educação Especial, Educação Inclusiva, Prática de Ensino em Educação Inclusiva e Letramento e Alfabetização. Não sei quem está mais preparado para discutir essa questão aqui, que é a professora Geni, a quem eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no Casa Aberta. Professoras, a casa é sua, sinta-se à vontade, né? É um prazer recebê-la aqui nessa tarde. Muito obrigada. Boa tarde, Ismael. Cumprimento também minhas colegas Renata, Luana, professora Fernanda do Direito. E, inicialmente, eu quero falar da alegria de voltar nessa casa aberta mesmo, essa casa formativa, esse espaço de formação, né? E também obrigado, Lima. Falar daqui da importância dessa mesa, desse momento, onde a gente troca experiências. Por exemplo, a professora Fernanda representando a Faculdade de Direito, mas em nome de todas as faculdades que lidam inicialmente com as primeiras experiências de inclusão, né, dentro dos seus cursos, das suas unidades. Eu representando a Faculdade de Educação e também Fernanda e Luana, nessas experiências de quem já lida com a área e tem um acervo, um certo acúmulo, né, de experiências nesse sentido, e que a gente pode estar estabelecendo essa partilha e essa troca, que eu acho extremamente importante, exatamente por esse motivo. Eu não pesquiso nem atuo diretamente com a área tema dessa mesa, né? Eu agradeço o convite para pontuar também o diálogo. Eu pesquiso sobre as práticas inclusivas, né? Práticas pedagógicas inclusivas de uma maneira geral, e aí a gente conhece as demandas e os desafios das áreas específicas, porque transito nessa área da educação especial, milito e atuo na defesa da educação inclusiva, que, portanto, a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E uma alegria muito grande falar de algumas ações, iniciativas que a UFC já tem, mas também do lugar de pesquisadora, onde pode apontar algumas lacunas e fragilidades que a gente ainda precisa caminhar. E dialogar especificamente com a Luana, que me atende sempre, só não socorre para os eventos, para quando a gente precisa de intérprete, quando realmente não dá, quando a gente deixa para pedir muito em cima da hora, né, Luana? Mas, assim, muito gentil, já fiz uso, né, já me beneficiei ações que a gente faz com os intérpretes da Secretaria, né, de Acessibilidade. A professora Wanda, que não veio, mas foi minha professora, um abraço muito importante, um abraço bem grande. E o prazer também de estar dialogando aqui com Renata, que eu conheço, é ex-colega, né, de mestrado e doutorado, que cursamos juntas, e militante na área, uma profissional que eu respeito bastante. Então, a alegria está aqui. Legal. Gente, vamos começar. Eu queria entender um pouco mais o que é exatamente, como classificar, como conceituar
o aluno com deficiência auditiva? Quem é o surdo? Então, existe uma classificação na perspectiva clínica, mas aqui, nós, enquanto profissionais que atuamos juntamente à comunidade surda, nós não observamos, não estamos com essa perspectiva mais clínica, mas sim como o surdo, ele se identifica, como ele está socialmente ali, convive, seja no ambiente de formação ou familiar. Então, assim, há surdos, né? Assim, eles se identificam como pessoas surdas e que utilizam a língua de sinais como sua primeira língua e a segunda língua, a língua portuguesa. E há aquelas pessoas que se identificam apenas como deficiente auditiva e que não fazem uso da língua de sinais, mas preferem, por exemplo, a leitura labial, ou às vezes, muitas vezes, a sua deficiência auditiva é moderada e o uso do aparelho auditivo pode, muitas vezes, ajudá-lo, né? Assim, suprir essa necessidade. E nem sempre, por mais que pareça, muitas pessoas pensam que todos os surdos sabem língua de sinais. E não é bem assim. Me surpreende essa informação. Nem todos... Não. Assim, a língua de sinais, ela não é tão nova, mas o reconhecimento dela é recente, né? Então, legalmente, ela tem quantos anos? 2002, então não tem tanto tempo juridicamente isso. Mas, há muito tempo, os surdos utilizam a língua de sinais. Antes da lei, a língua já existia. Mas muitos surdos não tinham acesso a essa língua e isso decorre de um processo histórico. E também muitos surdos nascem em famílias de ouvintes. Então, os pais até chegaram, a família, não digo só os pais, a família como um todo, até proporcionar esse acesso a essa língua, né? Não é um processo tão fácil. Muitas vezes a família oportuniza ou o próprio surdo passa a interagir com outros surdos e essa aquisição se dá de uma forma bem natural. E outros que não têm contato com a comunidade surda ou com outras pessoas surdas e por ser de famílias de ouvintes, não aprendem a língua de sinais e por muito tempo apenas tem convívio com a língua portuguesa, apesar de não ouvir, né? Mas aí fazem recursos, né, de leitura labial ou uso de aparelho auditivo e também um implante coclear, que é algo que também vem acontecendo. Eu estava, antes do programa estava conversando com a professora Geni, e ela me falou, fez uma afirmação, assim, se não se declara, não é surdo. Se eu entendi direito o que Sim, nós queria retomar essa fala. Conversando sobre os levantamentos do número, do quantitativo de alunos que nós temos na Universidade Federal do Ceará. Então, você me pergunta quantos alunos nós temos, quantos estudantes, quantas pessoas com deficiências, né, nós temos na universidade hoje. E aí eu falava para você que uma das dificuldades hoje é porque nós precisamos, né, nessas estatísticas institucionais, que essa pessoa, esse estudante, ao ingressar, ele se autodeclare pessoa com deficiência, não é verdade? Então, para a gente ter esse levantamento constando nessas pessoas. Porque se isso não acontece, por exemplo, isso institucionalmente, em qualquer outro lugar, se isso não acontece, eu posso encontrá-lo espontaneamente nas interações e na convivência, mas eu não me preparo em acervos materiais e estruturais ou em atendimentos, ou até mesmo a saber da existência desse aluno, a não ser que ele chegue e depois me diga. Por exemplo, Fernanda lidou com isso recentemente, né? Então, por algum motivo, ela só soube quando a aluna já alguns períodos já na faculdade, e aí se autodeclara para ela como uma pessoa com deficiência. Apesar de que existem mecanismos institucionais que cada vez mais buscam conhecer essas pessoas e terem esse levantamento e terem essa possibilidade de traçar medidas, atendimentos e políticas. Professora, eu acho que agora, por conta das cotas que elas já vêm, tá certo? Então, eu acho que gera-se um liame entre a própria Prograde, ao realizar a matrícula deles, com a coordenação de graduação, né, do respectivo curso, para que elas saibam, ou para que a gente tome conhecimento
tá? Porque eu sei que, eu sempre digo, olha, existem deficiências que são visíveis, outras não. Eu realmente, professora, eu nunca vou saber que alguém tem uma deficiência auditiva se eu olho para a pessoa, não tem nenhuma deficiência física, não tem nada que eu possa identificar. E às vezes até nem usando a linguagem de Libras, que é uma identificação. Como que né? acontece com a chamada leitura labial. Então, como é que eu vou identificar que o aluno tem esse tipo de deficiência? Eu não tenho como, tá? Eu vinha pensando que a questão da inclusão, ela é para o aluno, mas agora a universidade vai ter que ter uma inclusão para os professores. Sim. Os professores vão ter que ser, né, a própria pessoa a ser incluída nesse tipo de decisão. Nós temos agora que está incluído para que a gente possa ter uma capacidade realmente. Agora, a questão da comunicação, ela é importantíssima. Né? De dizer, professora, porque a gente não tem como identificar a existência de uma deficiência. Não tem uma... Pode falar à vontade, Renata. Vou complementar. Inclusive, o próprio surdo hoje não quer... Eu já tenho acesso a algumas literaturas de pesquisa que não querem se declarar surdos, pessoa com deficiência sendo surdo, né? Então, assim, no caso específico da pessoa surda, né, embora haja, né, essa discussão que a Luana apontou, né, quer dizer, a gente tem referenciais clínicos e referenciais, né, mais socioantropológicos, em que esse sujeito vai se definir por uma questão de identidade, e aí provavelmente isso também repercute no uso da língua de sinais, né? Mas, assim, de forma mais objetiva, né, a surdez ela é diagnosticada por exames audiométricos, né? Você tem um índice, se eu não estou enganada, né, posso estar enganada aqui, mas, se eu não me engano, é em torno de uma perda a partir de 45 decibéis, né? A partir dessa perda, você começa a ter uma definição oficial de que o indivíduo tem uma deficiência auditiva. Há uma classificação que vai de leve a profunda, né? O leve, moderado, severo e o profundo. E aí, estando nesse intervalo, né, em qualquer uma dessas faixas de perda, ele é oficialmente considerado surdo, né? Eu não sei como está funcionando o processo de inscrição desses estudantes em relação às vagas das cotas, né? Mas eu posso falar um pouco da nossa experiência do curso Letras Libras, que é um curso de graduação aqui na universidade que tem um formato de entrada diferenciado, né, por conta da legislação, né, que orienta que o ensino de Libras é uma prioridade para o surdo, para o candidato surdo, né? Ele tem a universidade abre um edital, né, específico. O aluno não concorre, não participa do SISU, ele faz o Enem, mas o interessado, né, ele não participa do SISU. E aí ele, quando sai esse edital, geralmente no começo do ano, ele se inscreve e para concorrer a uma das 30 vagas do curso, né? Para estar adequado a essa legislação, né, o decreto 5626, é preciso que a prioridade de entrada seja do surdo. Isso vale em todas as instituições que que estão à frente de cursos de Letras Libras, né? E aí, no caso dos inscritos, é preciso que, se ele se denomina surdo, que ele apresente um exame audiométrico que atesta a surdez dele, né? Então, isso no Letras Libras acontece dessa forma, né? A gente já inicia o semestre com esses alunos sabendo quem são surdos. Eles são, talvez, de todos os cursos da universidade onde a gente encontre mais surdos por uma questão de acessibilidade mesmo, né? Eu acho que essa talvez fosse uma outra discussão, né? Aqui a gente está talvez pensando do ponto de vista mesmo do professor que recebe esse aluno, mas uma outra discussão bem interessante relacionada a isso é pensar também as condições de acessibilidade desse grupo, do grupo de deficientes, mas eu falo especialmente em nome dos surdos, né? A universidade tem sido um grande desafio, né? O ingresso é um desafio, mas não é só o ingresso, é a permanência também, né? Então, de alguma forma, no Letras Libras, a gente tem dado mais condições de permanência pelas condições de acessibilidade do curso, né? A gente teve experiência já de alunos que entraram no Letras Libras e aí pediram mudança de curso. Teve uma aluna nossa que foi para o Direito, passou um semestre e não voltou, né? Não se adaptou. O desafio de entrar aqui é muito grande, ele não é o único. Permanecer também é um desafio, né? A nossa experiência no curso Letras Libras, eu acho que a gente, na verdade, está o tempo inteiro, né, avaliando e aprendendo, também nós, com essa experiência, mostra que assim, não é impossível, né? Eu acho que é possível, acho que talvez para o professor que esteja ouvindo o programa, né, e se sinta
acha que não é possível, né? Mas a gente precisa de uma reorganização que vai além do professor, né? Então, por exemplo, no curso Letras Libras, a gente tem, até o 4º semestre, a gente tem a presença do profissional intérprete de Libras dentro da sala de aula, sempre em dupla, né? A gente tem professores que usam a Libras, né? Então, mesmo os professores ouvintes, eles dão aula em língua de sinais. Você pensa, né? Que bobagem, não é uma bobagem, né? Porque a permanência do aluno passa também pelo sentimento de estar sendo acolhido, né? De ter uma interlocução... Pares, troca. De né? troca, de ter um espaço de aprendizagem que ele possa efetivamente, né, interagir com o docente, né? E a gente que não vivencia isso, né, de ter passado uma escolaridade aprendendo como intérprete, a gente sempre tem uma interlocução direta com o professor, né? Não imagina como é, mas o surdo que passa a vida inteira interagindo mediado por um intérprete, né? Quando tem um docente que sinaliza diretamente para ele, faz toda a diferença. Os intérpretes continuam na sala, porque os ouvintes não sabem Libras, né? E aí você inverte as relações também de status e de valorização da língua, né? Então, são estratégias como essa também que vão nos ajudando a fazer com que esses alunos permaneçam, que a gente faça o trabalho da gente de docência, de possibilitar a formação para aqueles alunos, né? Ok. Muito interessante, assim, ter colocado como é o funcionamento do curso de Letras Libras, não é? Assim, e esses alunos têm toda essa estrutura lá. E agora, os que vão para os outros cursos onde não há essa estrutura adequada, né? Todo esse recurso à disposição. Mas isso é uma coisa que a gente fala depois do intervalo. Casa Aberta volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Ouça a Universitária FM na internet www.radiouniversitariafm.com.br. Acesse pelo seu computador, tablet ou smartphone em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você ainda encontra notícias, entrevistas, destaques da programação, conteúdo histórico e exclusivo. www.radiouniversitariafm.com.br. A sintonia da Terra em conexão com você. Todo mundo fala em voto consciente. É bom lembrar sempre que consciência cada um tem a sua. Então, respeite as diferenças. Seja um protagonista do Partido da Liberdade de Opinião. Nas eleições de outubro, eleja a paz. Uma campanha da Acerte, Associação Cearense de Emissoras de Rádio e TV. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. O Departamento de Matemática da UFC recebe a visita dos professores Ian Melbourne, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, e Paul Lauren, da Universidade Paris 7. Eles fazem parte de projetos internacionais em cooperação com o Departamento de Matemática e financiados por recursos estrangeiros. Os professores visitantes participam na próxima quinta-feira, às 11 horas, de seminário de pesquisa no Bloco 914 do Centro de Ciências no campus do PC. Outras informações no portal da UFC. A casa é sua. Casa Aberta está de volta e hoje falando sobre a inclusão de alunos surdos no ensino superior, mais especificamente na UFC, com a presença aqui de Luana Fernandes Magalhães, da Secretaria de Inclusão, a professora Fernanda Cláudia Araújo da Silva, da Faculdade de Direito, a professora Geni Lustosa, da Faculdade de Educação, e a Renata Castelo Peixoto, que é professora e coordenadora do Polo de Pedagogia Bilíngue e é professora do curso de Letras Libras aqui da UFC. Vou começar esse bloco com a professora Fernanda. Professora Fernanda, me conte da sua experiência de receber na sua sala de aula um aluno ou aluna com deficiência auditiva. Me conte a sua história,
que está todo mundo aqui muito interessado aqui. E se você quiser fazer alguma pergunta para as nossas debatedoras, uma mesa hoje feminina, não é? É só ligar o 3366-7474. A Natiele está ali anotando a sua pergunta. Professora. Então, é uma novidade para o direito. E porque a gente vem de um curso muito tradicional, muito formal. E desde o ano passado, a questão da acessibilidade ela tem sido um assunto que a gente tem tratado com bastante cuidado, né? E você tratar a questão dentro da faculdade, a primeira coisa que vem em mente é a questão da isonomia. A gente começa a dizer, olha, isonomia é tratar igualmente os iguais, né, e desigualmente os desiguais, no limite de suas desigualdades, na tentativa de igualar. Ou seja, são pessoas diferentes, que merecem e que têm que ter um tratamento um pouco diferente, não que eles sejam diferentes, mas que eles possam acompanhar. E aí eu vou citar o caso dessa aluna. Fazendo o levantamento, lá junto à coordenação de programas acadêmicos, foram identificados alguns alunos com necessidades especiais. E especificamente essa consta no sistema SIGA dela, deficiência auditiva. E eu mandei um WhatsApp para saber se estava precisando de alguma coisa. Aí ela me respondeu, estou com algumas dificuldades por conta dos professores que eu falo algumas palavras, mas eu faço leitura labial. E eu disse, então eu vou conversar com os professores. E aí, de forma que eu liguei para cada um deles. Eu não quis mandar e-mail. E expliquei, professor, o senhor tem uma aluna com deficiência auditiva. Disse, ei, mas vai ter tradutor de Libras? É a primeira pergunta. Não, ela faz leitura labial. Então, a gente vai ter que corrigir isso, para que ela possa compreender. Porque a partir do momento em que, se você faz leitura labial e eu baixo minha cabeça ao falar, ou eu viro o meu rosto, é claro que o professor, ela deixa de ter aquela compreensão, corta o pensamento dela, né? E ela fica numa situação. E aí eu ainda perguntei, você está precisando de mais alguma coisa? Ela disse, a cadeira, o local onde eu vou sentar. Fui em sala de aula, conversei com os alunos, eu digo, olha, essa aluna é igual a todo mundo, mas para que ela seja igual a todo mundo, ela vai ter que sentar num local que ela possa ter as mesmas condições. Porque se você estiver de costas, você vai escutar o que o professor está dizendo. Mas ela não, ela vai ter que fazer uma leitura do que o professor está falando para que ela possa compreender o contexto. Então, foi nesse sentido, sem dar um tratamento diferenciado, ela não é diferente, ela é uma aluna igual, mas para que essa igualdade seja realmente efetivada, ela necessita de algum tipo de mecanismo para que ela possa se sentir igual. É tanto que, quando eu falei da questão do canhoto, ele precisa tanto de uma carteira, tá certo? Ou de uma acessibilidade a alguém que tem problema de mobilidade, e aí nós temos as salas, temos uma sala embaixo e temos as salas em cima e temos elevadores, tá? Mas exatamente para quando houver uma necessidade. Então, há uma tentativa de tratar igualmente essas pessoas dentro, agora criando situações para que elas possam se sentir realmente, eu não digo acolhida, mas numa situação de igualdade mesmo. Poxa, o professor está falando ali, está falando história do direito, ou então psicologia jurídica, ou então introdução. Então, eu tenho que compreender tanto quanto o outro que está do meu lado, vizinho, né? Então, a gente tem feito esse trabalho na tentativa de realmente fazer com que ele sinta que o aluno, com a sua deficiência, ele não é tratado de forma desigual. Eu apenas digo que eles têm que receber um tratamento para que a igualdade deles seja realmente manifestada em sala de aula. Professora Renata, pode seguir, professora. E aí, uma coisa que eu fiz, professora, foi a história da cadeira.
Eu digo, olha, eu posso contar com vocês, os alunos? Pode contar, para que a gente fique realmente... Eu não fui sala de aula só para falar sobre isso, eu falei sobre outras coisas, sobre atividades complementares, para que eles realmente se sintam realmente num momento de acho que acolhimento e de igualdade para todos, né? Porque por que eles não se identificam, como ela estava falando? Alguns não querem se identificar. Não querem, porque eu acho que há uma tendência de uma inclusão social. Eu quero ser aluna do curso de Direito, eu quero ser uma aluna que faça todas as disciplinas, que faça todos os trabalhos. Eu não quero ser. Ou talvez por isso que elas, né, essas pessoas acabam não se identificando. Mas a questão da identificação não vem, o que eu acho que a gente tem que trabalhar isso, não como um mecanismo diferenciador. Eu não tenho nenhum tratamento diferenciado a ela. Ela não foge à questão de calendário, de tipos de prova. Não, você vai se enquadrar dentro das condições, né? Eu acredito que essa seria a melhor maneira, sabe, professora? Ok. Professora Renata, pela sua experiência, assim, nem todo mundo tem essa mesma sensibilidade, essa mesma iniciativa, né, da professora Fernanda. Eu acho que a professora Fernanda está de parabéns, né? Assim, eu falo de um lugar muito específico, né? Assim, diferentemente da professora Geni, que vem pesquisando práticas de inclusão de uma forma geral, eu venho vivenciando a realidade da experiência de escolarização do surdo e também no contexto inclusivo agora na universidade, né? Falo desse lugar específico, né? Mas, assim, modestamente falando, né, eu acho que eu tenho a impressão, né, de que essa novidade, né, que é um acesso maior do deficiente por conta das cotas, tem gerado, né, por parte dos colegas, dos docentes, muita preocupação, né, assim, muito o que fazer diante disso, né, quer dizer, eu preciso passar por isso, né? Assim, eu acho que é uma boa ocasião para a gente pensar muitas coisas, né? E eu acho assim que esse movimento da professora Fernanda, eu acho que é o melhor movimento possível. Quer dizer, à medida que vai acontecendo, vai se pensando as estratégias, né? Então, foi identificar quem era a aluna, qual era a necessidade da aluna. Eu acho que o próprio aluno pode dizer melhor até, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem uma experiência com o surdo do Letras Livres, que é um surdo que, de uma forma geral, utiliza a língua de sinais, né? E a gente foi ouvindo deles também, né? Os ajustes que a gente precisava fazer, né? Muita coisa a gente vai aprendendo a partir, né, da necessidade, da experiência e do que eles trazem para a gente, né? Eles que vivenciam a condição de ser quem eles são, né? Quer dizer, e toda essa discussão que gira em torno das adaptações, né? Como é que é, né? Quer dizer, a preocupação da isonomia, né? Como você falou, dar a ele o que é de direito para que ele alcance, dar a ele mecanismos diferentes para que ele alcance o mesmo que os outros alcançam, né? E aí, assim, eu queria só dar um exemplo, né? Por exemplo, lá no curso Letras Libras, a gente... No começo a gente não fez assim, depois a gente entendeu o que deveria fazer, né? Nesse movimento de acessibilidade linguística, a gente entendeu que também a produção do surdo poderia ser em língua de sinais. Então, o nosso aluno surdo, ele faz prova, caso ele queira, em língua de sinais. Ele faz as avaliações, os relatórios em língua de sinais, né? E, assim, talvez uma primeira reflexão seja, não, mas ele não tem que fazer prova igual aos outros, né? E aí a gente vai entendendo que está dentro da acessibilidade linguística, né? Quer dizer, é a primeira língua dele. Eu vou pedir para um nosso aluno, um ouvinte que fala português, fazer uma prova em inglês, né? Então, a gente já não vai pedir, porque entende que também, mesmo aquele aluno que tenha uma familiaridade com o inglês, vai ser segunda língua, né? Então, a gente foi num caminho de reflexão, né? Entendendo, ouvindo muito, né, o ponto de vista e a necessidade desses estudantes para ir construindo as estratégias, que também não tem receita, né? Acho que a experiência da professora Fernanda é uma, talvez, dos professores de outros cursos, né? Eu acho que, assim, talvez, assim, o elemento mais importante para que a coisa funcione seja a compreensão de que aquele aluno tem direito de estar ali, sim, né? Sim. Que, assim, não é um favor nosso, né? De poder fazer ajustes, né? Para que essa educação aconteça da melhor forma e de que há caminhos, né? A gente tem a Secretaria de Acessibilidade, né? Que a Luana está aqui representando com a professora Wanda, que é um equipamento da UFC que eu acho que fantástico, né? Importantíssimo, com uma equipe grande, uma equipe que vem,
né, e vem respondendo a essas demandas da universidade da melhor forma, né? E eu acho que a gente tem condições de dar esse passo, né? A universidade tem condições de dar esse passo. Pois é, professora, eu queria só complementar uma coisa. A gente tem que realmente rever, junto com a Secretaria de Acessibilidade, a inclusão, ou melhor, a preparação dos professores para receber. Eu quero só fazer um Vontade, professor. comentáriozinho, Fernanda. Junto com o que a Renata está falando, né? Porque agora nós pegamos seu exemplo e sua experiência para a gente como mote de análise, tá? E pelo viés positivo, né? De você já inquietando-se e percebendo que precisa se fazer transformações, trazer adaptações, produzir mudanças e transformações nesse espaço educativo em que essa aluna e todos os outros, né, que a gente saúda, que virão, principalmente com a retirada de barreiras, quando a cota dá, né, maior possibilidade de acesso desses segmentos e dessas pessoas que delas necessitam e que, como diz a Renata, uma questão de direito. Eu queria só trazer essa experiência que você traz, né, dessa inquietação, que é para pensar que bom, né? Que bom, porque esse curso e os outros cursos, e todos os nossos cursos, precisam se pensar. Como a Renata diz, não é uma questão de ser bonzinho ou o que é que nós podemos fazer. É uma questão de direito. Tem algumas ações que elas devem ser institucionais. A Secretaria de Acessibilidade e outras da esfera institucional devem chegar em apoio a essas unidades e aos docentes. Mas existem questões que os próprios docentes devem construir. Por exemplo, essa aluna, ela já tem uma tradição escolar. Ela já teve escolarização, ela já chegou à universidade num curso de direito. Parece que, às vezes, não ter lidado ainda com essas experiências nos imobiliza a tal ponto que a gente ainda não pensou sobre isso. Ela tem autonomia. Como é que chegou até aqui? Cognitiva, né? Intelectual, social, comunicacional. Entende o que eu quero dizer? Então, estou trazendo isso para que a gente pense, né? E existem, do ponto de vista da literatura, várias situações que nos indicam caminhos. Não à toa, foi também com a experiência, foi pesquisando, estudando, que eu, Renata, Luana, professora Wanda, professora Adriana Lima Verde, professora Rita Vieira, todos os outros professores dessa universidade, até antes da gente, que foram nossos professores, inclusive, onde nós fomos beber na fonte, onde nós aprendemos. Né? Existem essas pistas teóricas para além da experiência, né? Então, quais são os esquemas comunicacionais, os recursos comunicacionais, que adaptações, né, que a literatura chama razoáveis, que não custam ônus e que eu posso fazer, né? Que formas de sensibilização desse grupo de alunos, do grupo de sujeitos pares, porque ela não é sozinha, um professor olhando para ela, que vai resolver a questão da escolarização e da aprendizagem, das interações riquíssimas dentro do espaço da universidade, né? Então, tem várias situações, desde a sensibilização, quanto mexer nas práticas arraigadas, em tradições de práticas que não conseguiram sequer pensar, né, em formas de comunicação diferenciadas em sujeitos que se comunicam em outra língua. Quer dizer que, se fosse um aluno do Canadá e falasse francês, isso seria não seria um movimento tão absurdo e tão aterrorizador para uma universidade? É verdade. É apenas um sujeito no domínio de uma outra língua, de sua língua materna como primeira língua, e que queria também dizer, para a gente aprender, é bom a gente se deslocar do nosso lugar, muitas vezes, de só pensar por um ângulo o mundo, caminhar pela Faculdade de Educação e pelo campus ali da Letras, no Bosque, onde 18 professores, 11 professores surdos, nossos colegas, né? É uma beleza, é lindo. O espaço fica rico, bonito, dinâmico. Interagir ali na cantina da Faculdade de Educação,
Quando os alunos do Pedagogia Bilíngue saem de suas salas e vão para a cantina, onde a cantineira sabe atendê-los, e o sanduíche de queijo, e ali tem interação. E a gente já tem esse movimento, E a gente viu? Que é tem muito esse bacana. movimento. Eu tenho orgulho. Eu brigo pelas dificuldades que a UFC ainda tem, como toda instituição, nós temos limites. Certo? Mas eu tenho orgulho de ser docente nessa universidade, pioneira nacionalmente em ações como essas. Em ter o departamento deles, de ter a Secretaria de Acessibilidade, de ter o seu departamento, que eu sei as siglas todinhas, mas não sei dizer a pronúncia, é super difícil. Divitius. Desculpe a brincadeira. À vontade, então, e dizer que a gente, com muita alegria, comunica também um artigo, eu e o professor Babi, né? Publicamos agora numa revista ibero-americana. A professora Wanda, da Secretaria de Acessibilidade, nos forneceu alguns desses dados, eles são atuais, né? Comunicando algumas ações que nós da universidade temos, tanto ligados à Secretaria de Acessibilidade, que faz um trabalho muito bonito, apesar de não conseguir tudo, porque a UFC é um mundo, não é verdade, Renata? É um mundo. E as ações estão principalmente na Libras, né, nos intérpretes, na questão do surdo, na questão também para os alunos cegos. Eu tenho alunas cegas que se beneficiam muito das estratégias, dos procedimentos e dos recursos da Secretaria de Acessibilidade quanto a isso. Então, Fernanda, que bom que a sua aluna chegou e que você já está também nesse movimento, né, de sair do lugar que a gente estava paralisado muitas vezes para dialogar, para ver o que pode fazer com essa aluna. E é bonito porque passa pelo reconhecimento do direito do aluno. Foi por isso que eu comecei a dizer que a faculdade era tradicional. Por isso que nós fizemos lá a primeira semana da somos pessoa todos tão tradicionalistas. Então, a faculdade de Direito é tradicional. A gente veio de uma faculdade que os alunos, antigamente, eles vinham todos, assistiam aula de paletó, todo formal. E há uma quebra, né, desse formalismo para que a gente possa realmente receber, né? Hoje, todos os alunos que precisam, todos, eu dou um jeito, o diretor da faculdade dá um jeito, o professor Cândido, para ver se a gente consegue realmente dar um tratamento de acesso, de identificação. Tá? E foi muito forte. Professoras lá que trabalham com a temática. Sim. E a gente dialoga, nós fizemos um seminário no direito, primeira semana da pessoa com deficiência. Pronto, professora Beatriz. Professora Beatriz Xavier e professora Raquel Coelho. São duas professoras que pesquisam nessa área, principalmente voltado para crianças, tá certo? Com deficiências. Né? Esperamos por elas aqui. Pronto. No Casa Aberta, nós estamos iniciando hoje uma série de programas tratando da inclusão de alunos com deficiência. Né? Estamos abrindo tratando dos surdos, dos alunos surdos. A próxima edição do Casa Aberta será sobre os deficientes visuais. O terceiro sobre os com deficiência motora. Me corrijam se eu estiver errando aqui a classificação. E finalizando com um programa sobre os alunos do espectro autista. Né? Achei muito interessante, a Luana está aqui, a Luana Magalhães está querendo falar, por favor, Luana, à vontade. Fale aqui. Depois de escutar a fala, né, da professora Fernanda, da professora Renata, da professora Geni, a gente passa a entender, né, e não, acho que os ouvintes compreendem, que não basta você apresentar um diagnóstico, se intitular com deficiência auditiva, que tem uma receita pronta, que há ali, no caso do deficiente auditivo, as pessoas pensam que é apenas disponibilizar o tradutor-intérprete e está solucionado, como muitos colocam, o problema ou a situação. Né? Eu acho que, primeiramente, como muito bem colocado com a professora Renata falou, você pode perguntar ao aluno, ao professor, a quem esteja solicitando o serviço, ou se com deficiência, qual a melhor forma de você estar nesse ambiente? Como você assistir aula, ou como você participa de algum evento. Então, parte daí, né? E aí não é você, primeiramente, tomar a decisão que um intérprete de Libras vai resolver essa situação. Né? Então, não tem uma receita, não há um padrão para todos. Né? Alguns surdos se identificam, e isso é respeitar a identidade daquele sujeito. Se ele se identifica como surdo, usa a língua de sinais
e ele, como direito dele, precisa do intérprete de Libras, isso é garantido. Mas eu não posso impor que o intérprete de Libras seja nessa situação que o aluno não é usuário da língua de sinais, né? E aí a gente pensa outras estratégias, junto com a Secretaria de Acessibilidade, com o corpo docente, e dessa forma a gente caminha com os alunos, né, também. Ok. E quem ligou o 33667474 foi o Davi, da Secretaria de Acessibilidade. Olha só, estava sendo aguardada a ligação. Davi, obrigado por ligar, um abraço. E ele faz um convite a todos os professores, pois a Secretaria oferece cursos para técnicos administrativos e docentes sobre a inclusão, para que eles possam aprender sobre como lidar com esses alunos. Mas o David dá uma bronca aqui geral, hein? Ele diz, infelizmente, a procura é baixa. Né? E aí não tem jeito. Professor, posso fazer uma complementação? À vontade. Na carona do Davi, né? Né? Também divulgar que eu tenho observado que a Progep oferece regularmente cursos de língua de sinais, né? Já que hoje a temática é o surdo, fica também a sugestão para os docentes que estão em estágio probatório, né? Que estão participando, tem que cumprir lá a carga horária do Projeto Casa, né? Geralmente esses cursos, essa carga horária é computada. E os que não estão também fica o convite, né? É um convite. A língua é tão mundo. deliciosa de aprender. Gente, a conversa está muito boa. Nós estamos chegando na reta final. Eu queria deixar aqui 1 minuto para cada uma, mandar para que vocês falem diretamente para os nossos docentes, tá? E digam para ele orientem como fazer com um aluno na sua sala, que acabou de receber um aluno surdo. Eu queria que cada um deixasse uma mensagem para ele, tá? Sei que não tem receita pronta, muito menos em 1 minuto, professora. Mas dá uma mensagem direcionada e aproveite e mande alôs e abraços para quem vocês desejarem. Dá tempo, tudo isso em 1 minuto. Eu acho que está querendo demais. Acredito no poder da síntese. Eu vou fazer algumas pontuações bem rapidinho, que é assim. Eu defendo a formação, né, e o conhecimento de suportes, recursos, né, organização de práticas pedagógicas para a inclusão das pessoas com deficiência em todos os níveis, e o ensino superior não tem ainda essa tradição, né? E a gente precisa caminhar. As ações institucionais precisam se fortalecer e se ampliar. A gente diz que tem e que os professores não veem. Isso é importante dizer, mas é preciso que as ações sejam mais extensivas possíveis. Nós precisamos nos reconhecer, para além de nós que militamos e trabalhamos na área, na própria área. Nós precisamos criar dentro da Universidade Federal do Ceará, porque vamos avançar, fomos pioneiros, mas precisamos ainda avançar bastante, um fórum permanente, onde a gente encontre quem trabalha com a área no direito, na geografia, no DELES, no seu curso, no jornalismo, na mídia no direito. Isso aí é uma estratégia que eu penso que é importante, que urge acontecer. Outras universidades, por exemplo, que eu trago aqui o exemplo da Paraíba, existem esse fórum como um comitê, né? A UFC tem uma ação recente agora, esse semestre, que fez uma comissão ainda muito primeiramente, né? Não chega a ser estruturada como essa comissão, esse comitê da Universidade da Paraíba e de outras universidades que já estão estruturando, onde tem regulamentações que são difundidas, são divulgadas aos professores, a todo o corpo docente. Precisamos de ações desse tipo, que são extremamente importantes. Eu acho que ações dessas, elas organizadas, sistematizadas, devem também emanar, estarem instituídas dentro dessa instância, que é a Secretaria de Acessibilidade também, e com o apoio da Secretaria de Acessibilidade, da gente poder se reconhecer, se ampliar essas ações de todos nós dentro da Universidade Federal do Ceará,
que a Universidade Federal do Ceará deve se colocar, como tem um amigo que sempre me diz isso, professor lá do curso de pedagogia, que a universidade, que a UFC seja uma excelência em inclusão, que seja essa a sua meta e sua missão, para que a gente possa se construir, né, para os próximos anos, os anos vindouros. E quero dizer que na Faculdade de Educação temos ações pequenas, um projeto de extensão que eu coordeno, chamado Pró-Inclusão, a gente se coloca à disposição, e nós temos uma sala de recurso multifuncional, igual a que as escolas da rede municipal recebem para trabalhar e promover e subsidiar a inclusão dos seus alunos, que nós temos lá na Faculdade de Educação, e que a gente, apesar de ser uma ação pequena, só um projeto de extensão que eu coordeno, mas esse equipamento é importante e existe, e a gente busca dar apoio aos alunos da própria faculdade e também a um projeto extensionista aos professores da rede municipal. Também está à disposição para a faculdade como experiência apenas, porque a gente nem ousa pensar que daria conta para mais do que a própria Faculdade de Educação, mas como experiência e troca desse espaço. Bom, eu queria agradecer também, né, a oportunidade de ter vindo aqui. Eu vim um pouco de última hora, né? Aproveito para mencionar que eu vim aqui meio que somar com a Luana, né? Muito bem-vinda, está no lugar somar certo, com a Luana para substituir a professora Wanda. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para a professora Wanda. Você já mandou, também um né? abraço para a professora Wanda. E dizer também, assim, da importância da Secretaria de Acessibilidade, né? Eu acho que é um equipamento importante. Eu já falei isso, mas volto a insistir, tem feito um trabalho muito importante na universidade, muito sério, né, atuando em Fortaleza e nos campos do interior, né, nos campos do interior, e em especial, né, acho que a equipe também toda, né, a professora Wanda, o pessoal da Advitius, o Davi, né, o Deison, o pessoal todo lá, os meninos, os técnicos, é uma equipe muito... Eu acho que assim, os docentes estão bem amparados, né? Podem contar com a Secretaria de Acessibilidade como um apoio importante. E queria dizer também que todas as nossas falas aqui foram muito no sentido de encorajar o professor, né? Que é um desafio possível. E talvez, assim, faltou a gente dizer que para o professor, que embora a gente estivesse tentando encorajá-lo, acho que porque é um desafio, sim, ninguém nega, também dizer que é muito bom, né? Assim, falando como uma professora que vivencia a docência para alunos surdos, eu digo que é muito bom, não trocaria por nada, né? A minha sala bilíngue, surdo misturado com ouvinte, tá certo? É um grande aprendizado, eu acho que assim, é um aprendizado de outra língua, né? De outra cultura, e eu acho que isso é muito enriquecedor, e acho que todos os docentes, mesmo os que estão mais cansados, né, têm lá no fundo um desejo de que a experiência profissional de todos os dias seja também um pouco um novo aprendizado, né? E aí eu queria deixar também essa mensagem, né? Que bom, professor. De que é bacana muito também. Bonita. É desafiante, mas é muito legal também. Olha só, certamente. Professor Luana. Agradeço também o convite por estar aqui hoje nessa tarde com todas, fazendo essa pequena colaboração. Dizer que a divisão, que é a Advitius, né, a Divisão de Tradutores e Intérpretes de Libras da UFC, está à disposição. Estamos sempre para atender não só aos alunos, mas também, como foi dito, né, aos professores surdos, aos servidores surdos que também estão aqui na universidade. Funcionamos na Secretaria de Acessibilidade. E, no mais, um abraço aos meus colegas, não sei se estão ouvindo. Não, sim. E também a todo mundo da secretaria também, okay. Um abraço. Quero agradecer mais uma vez e estou feliz porque a Luana disse uma coisa. Você tem que saber o que é que o aluno quer. E eu perguntei, o que é que você está precisando? Olha só. Tá? Então, eu quero agradecer. Isso é importante para que a gente possa... Que o curso de Direito realmente esteja preparado. Nós temos que nos preparar a receber essas pessoas que fazem parte da nossa sociedade, da nossa... E a igualdade são nossos alunos, né, professor? Tá? Muito obrigada. Ok, gente, muito obrigado a todos vocês. O Casa Aberta vai ficando por aqui. Antônio Carlos Lima na técnica, Natiele Silva na produção e na apresentação, Ismael Furtado. Obrigado especialmente a você, ouvinte da Universitária FM, pela companhia nessa tarde. Até a próxima sexta. Tchau! Temos um mundo a compartilhar, pensar, conviver, agir, refletir. A universidade
coração. Na casa aberta, em permanente construção. Na casa aberta, em permanente construção.